Todos bem-vindos ao módulo 2.1, Técnicas de Comunicação no Relacionamento com o Cliente. Este módulo, que aborda essencialmente estratégias de comunicação com o propósito de fidelizar os nossos clientes turistas, está dividido em 3 submódulos. Neste primeiro submódulo 2.1, iremos abordar as técnicas de comunicação no atendimento presencial. Depois, num segundo submódulo que nós chamamos o 2.2, iremos falar sobre atendimento não presencial e, finalmente, no 2.3, abordaremos o storytelling e o seu impacto na customização na produção, digamos assim, de emoções positivas que de facto fazem toda a diferença quando da gestão da hospitalidade no turismo. Ora bem, como vimos no primeiro módulo, a comunicação é a chave para uma imagem positiva da organização junto dos clientes. Essa imagem trabalha-se a vários níveis, em diferentes dimensões, mas de facto não há relacionamento sem haver comunicação. A comunicação é uma capacidade humana que se reveste de diferentes formas, atitudes e características. Como todos sabem também, e é clássico este modelo, portanto, a comunicação opera numa vertente presencial, que é a que vamos abordar neste submódulo, em que, para que ela aconteça, obrigatoriamente são necessários pelo menos 2 agentes, um emissor e um receptor. Quando digo pelo menos, faço aqui uma ressalva porque muitos de vós trabalham com grupos e, portanto, aí temos mais do que um receptor. Portanto, a nossa atenção, a nossa capacidade de foco e de fazer transmitir a mensagem para mais do que um receptor é mais exigente, obviamente, e portanto essa mensagem pode passar por variedíssimos canais e depois é suposto haver uma comunicação bilateral, isto é, o receptor enviará o feedback ao emissor e o feedback é fundamental para percebermos até que ponto a nossa mensagem foi eficaz. Aqui estamos a falar de feedback ao nível de quê? Da satisfação do cliente com o produto, com a experiência, do facto das expectativas iniciais face àquilo que o cliente adquiriu, se de facto foram respondidas, se foram resolvidas. Portanto, embora seja um modelo clássico, temos aqui muito a dizer sobre esse processo de comunicação e sobre esse setting. É claro que atualmente temos os desafios da comunicação virtual, digamos assim, não é? Portanto, a comunicação que é feita nas plataformas, nos websites, nos blogs, nas redes sociais, que faz com que toda a dinâmica do turismo, desde a reserva à experiência propriamente dita e depois ao resultado final, portanto, estes feedbacks são instantâneos. O cliente está a fazer uma experiência, está a fazer um trilho e enquanto está a usufruir daquela experiência, está-nos a dar feedback para milhares de pessoas, ao colocar no Twitter, ao colocar no Instagram, no Facebook, aquilo que está a viver. Portanto, queria-vos dizer que o processo de comunicação atualmente é extremamente exigente, porque não implica apenas o simples ato do check-in e do check-out. É muito mais do que isso. Digamos que, enquanto agentes de turismo, isto é, intervenientes que trabalham com turistas em qualquer área, nós estamos permanentemente a comunicar e os nossos clientes estão permanentemente a comunicar com todo o seu contexto social, desde os amigos aos colegas de trabalho, à família, e portanto isto obriga-nos a estar em cena permanentemente. Os agentes de turismo têm que vestir um bocadinho o papel de atores, no sentido em que quando comunicam têm que ser autênticos, obviamente, mas têm que ser extremamente assertivos, que é uma atitude que vamos abordar já de seguida. Ora bem, quando comunicamos, temos a tendência para nos preocuparmos, obviamente, com a nossa expressão verbal, isto é, com as palavras. Curiosamente, e isto é um estudo que vos apresento aqui, um estudo clássico, nós muitas das vezes não valorizamos a linguagem não verbal.
E quando eu falo em linguagem não verbal, e os autores deste estudo dizem-nos precisamente que a nossa linguagem corporal, a nossa postura física, mas também o nosso tom de voz, têm mais impacto do que as palavras propriamente ditas. E, portanto, quando estamos a fazer atendimento presencial, devemos ter especial atenção a estas duas dimensões da comunicação. Isto é, comunicar não é apenas transmitir informação. A forma como transmitimos esse conteúdo tem mais impacto no cliente do que propriamente apenas as palavras. E, portanto, isto reflete muito daquilo que é a reação dos outros em relação à nossa mensagem. Vão se esquecer muitas das vezes das palavras que transmitimos, mas não se vão esquecer do nosso tom de voz, da nossa linguagem corporal, da nossa disponibilidade física para acolher o cliente. E aqui temos um trabalho muito interior a fazer. Vou-vos deixar também na plataforma, deixo-vos um exercício de autodiagnóstico para também olharmos um pouquinho para dentro, mas estas questões da comunicação, então, não basta ser apenas muito eloquente, ou digamos assim, ou ter facilidade na expressão verbal, porque a capacidade da linguagem não verbal é tão mais importante. É óbvio que estas duas componentes da comunicação, a verbal e não verbal, têm que estar em sintonia. Claro, é muito importante essa congruência, como nós vemos aqui neste diapositivo, porque em caso de dúvida, aquela que permanece, aquela que fica na memória do cliente é a linguagem não verbal. Certo? Porquê? Porque é mais genuína, é aquela que é mais espontânea. Portanto, muita atenção quando fazemos o acolhimento no nosso alojamento local, quando vamos guiar um grupo de turistas, ou quando estamos na guest house a preparar o pequeno almoço e damos os bons dias ao cliente. Temos que ter atenção também aos nossos gestos, ao tom de voz e àquilo que dizemos, obviamente. Portanto, estas três áreas são fundamentais dentro da gestão eficaz da comunicação, que deve prevalecer não só no momento do acolhimento, mas durante toda a relação que estabelecemos com os nossos turistas, com os nossos clientes. Outro aspecto que vimos no primeiro diapositivo e que implica, digamos que todo o processo de comunicação, tem a ver com o feedback. Portanto, nós, quando damos feedback, assumimos o papel de emissores. Quando recebemos feedback, estamos no papel de receptores. Até aqui tudo ok. Agora, este feedback tem que ser refletido. Porquê? Porque o próprio feedback pode prejudicar a relação com o cliente, que se quer que seja uma relação, obviamente, positiva ao nível da estadia do cliente. E porquê? Porque nós já sabemos que um mau atendimento prejudica a imagem da nossa organização. Estas questões da comunicação devem ser transversais a toda a organização. Então, na perspectiva do dar feedback, nós devemos, sempre que damos feedback, ser o mais descritivos possível e menos avaliativos possível, ou seja, devemos ser neutros, não mostrar preferência por determinado tipo de clientes ou por determinado tipo de situação. Quando damos esse feedback, devemos ser específicos, isto é, concretos. Dar o feedback na altura certa, quando nós dizemos isso, é no momento oportuno, e deve ser dirigido à pessoa, deve ser direto. Estamos aqui, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. O cliente manda-nos uma mensagem e diz que, vamos aqui ver, vamos pensar numa lógica de hostel, que a torneira da casa de banho que está a pingar muito, ok? Pronto, nós não devemos responder, por exemplo, ao dar feedback, pois, isso é assim, isso funciona muito mal, já está assim há muito tempo. Pronto, isto é avaliar. Se eu quiser ser descritiva, dizer assim, olha, a última reparação que fizemos foi a semana passada, em todo o caso, não se preocupe porque, portanto, sermos específicos e oportunos, a partir da manhã, portanto, quanto mais concreto, objetivo for o nosso feedback, melhor, não causando enviesamentos. Noutra lógica, quando nós somos receptores, quando estamos a receber o tal feedback, que pode ser e deve ser muitas das vezes dado pelos próprios clientes, devemos evitar os juízos de valor,
Isto é, pois, este cliente está-me a dizer isso enquanto ele está a comunicar comigo porque os espanhóis são todos assim, ou porque os alemães são todos assados, ok? Portanto, centrar no objetivo principal dessa mensagem, não interromper o cliente, isto é, ter a capacidade de esperar antes de responder. Eu costumo aqui sempre dar o exemplo de que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, e na relação com o cliente isto é muito importante. E depois, reformular para garantir que percebamos a mensagem recebida. Especificamente, quando estamos a falar com pessoas de culturas diferentes, países diferentes, nós temos que ter essa capacidade. Para quê? Para garantirmos que o feedback foi efetivamente bem entendido, bem recebido. Há pouquinho falava-vos das atitudes de comunicação. E apresento-vos aqui um modelo clássico também da comunicação. Isto da comunicação é algo que é muito trabalhado na psicologia das organizações e não só, também nas outras áreas da psicologia. Mas dizer-vos que nós temos ao nosso dispor, enquanto colaboradores de uma empresa, de uma organização, e obviamente lidando com públicos diferenciados, nós podemos escolher, quando comunicamos, 4 tipos de atitudes. Sendo que a mais eficaz no relacionamento profissional, e não só também, é a atitude assertiva, a assertividade. Em que é que se caracteriza a atitude assertiva? O colaborador é capaz de comunicar de forma clara, equilibrada, controlando as suas emoções, manifestando os objetivos da sua comunicação, sem ir contra ou sem prejudicar, ou de preferência conseguindo consensos com aquilo que são os desejos, as necessidades e os interesses do cliente. Certo? Com firmeza, obviamente, não é? Mas conseguindo aqui esta harmonia entre os objetivos da organização e ir ao encontro dos objetivos e interesses do cliente. Usando uma comunicação verbal clara, concisa, objetiva, direta e uma comunicação não verbal que esteja em consonância. É claro que esta é a atitude que as empresas procuram nos seus colaboradores e é aquela que devemos usar com maior frequência. Existem outras 3 opções que são menos eficazes, como por exemplo a atitude agressiva, isto é, costuma-se utilizar sempre a velha máxima de comportamento gera comportamento. Se eu for agressiva com os meus clientes, a probabilidade de eles serem agressivos comigo é elevada. E de não voltarem a fazer negócio comigo é ainda mais elevada, ok? Depois temos a atitude de manipulação, que é, como eu costumo dizer, aliada, obviamente, a uma comunicação pouco clara e que gera também, ao fim de algum tempo, o afastamento do cliente. Portanto, é o colaborador que nunca diz a mensagem até ao fim, não promove credibilidade na sua comunicação e, portanto, quer como colaborador, quer até mesmo como colega de trabalho, não é um modelo de comunicação que inspire a vontade de desenvolver relacionamentos profissionais com este tipo de atitude. Finalmente, temos a atitude passiva, que numa lógica comercial, que numa lógica de promoção de destinos, de pacotes, de serviços, não é de todo a desejável, porque a pessoa que é extremamente passiva não consegue afirmar-se. Isto é, tem grandes dificuldades na relação com o outro, por motivos muitas das vezes de personalidade, de falta de autoestima, de dificuldade em expor-se perante os outros e, portanto, nós temos que controlar muito bem também esse tipo de atitudes, porque perante clientes difíceis elas não trazem também bons resultados em termos de consequências no relacionamento. Aconselho-vos a realização, obviamente, que é livre, do exercício de autodiagnóstico de atitudes de comunicação para perceberem como é que está o vosso perfil de comunicação. E aí vão ver qual a atitude que é prevalente ou que prevalece no vosso estilo de comunicação. Se for a assertividade, estamos todos num bom caminho. E, obviamente, as outras 3 em menor ou com menor expressão. Temos vindo a falar muito da questão da cultura de hospitalidade. E esta cultura de hospitalidade tem muito a ver com customizar a relação com o outro. O atendimento presencial é, de uma maneira geral,
a forma mais frequente de relação com o cliente, isto é, porque ou o cliente se dirige à empresa, à organização, ou nós combinamos encontrar-nos em determinado local com o cliente, portanto, tudo passa muito pela relação face a face. E os primeiros minutos dessa relação são cruciais. Costumamos dizer nestas formações de atendimento que dificilmente temos uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Então, atenção às questões da imagem, isto é, o nosso aspecto, o nosso primeiro gesto, a nossa comunicação não verbal, aqui estamos a falar da postura, a primeira palavra, ou seja, como é que eu faço o acolhimento, e aqui temos sempre uma comunicação mais formal do que informal, e a nossa primeira atenção, como é que eu me dirijo ao cliente, qual é a estratégia que vou utilizar. Vamos agora dividir todas estas técnicas em diferentes dimensões. Sendo que em todo o atendimento presencial, a empatia é exigida por parte do colaborador. O cliente turista não vem só à procura de um bom prato de comida. Costumamos dizer que na área do turismo, tudo o que é a experiência ao redor do produto ou do serviço acresce valor. Isto é, a atenção, a capacidade de me colocar na pele do outro, a resposta afetiva que eu dou apropriada àquele grupo e àquela pessoa, e não a mim, enquanto colaborador. Aconselho-vos aqui a ver o vídeo que está na plataforma intitulado O Poder da Empatia, para percebermos como esta competência interpessoal é fundamental nas relações profissionais e é extremamente importante para quê? Para causar vinculação com o cliente. Então, há pouco dizia-vos que esta empatia está aplicada a vários aspectos. Por exemplo, à minha própria imagem, que tem que estar em consonância com a imagem que a minha organização, a minha empresa, quer passar para os seus clientes. Aqui temos as questões das fardas, da maquilhagem, da higiene pessoal fundamental, obviamente. No caso de gerirem as vossas equipas, isto deve ser um aspecto base. Digamos que não estamos a exigir dos nossos colaboradores algo que seja extraordinário. Isto é básico. Todavia, é também um fator de apreciação a quando do atendimento presencial. Outro aspecto tem a ver com a tal comunicação também não verbal, que é a nossa postura. Quando estamos num check-in, ou estamos a fazer o acolhimento em determinado espaço, até pode ser em espaço outdoor, a nossa postura deve ser correta, deve ser adaptada à situação, obviamente, mas direita. Ter atenção também ao tipo de calçado, que deve ser de boa qualidade, obviamente, porque passamos muito tempo em pé. E mostrar confiança nesta mesma postura, sem ser demasiado descontraída nem demasiado rígida. Encontrar aqui um equilíbrio que tem muito a ver com o nosso bom senso e também com a nossa maturidade. Óbvio que estamos a falar em aspectos como a imagem e a postura até aqui, mas queria-vos dizer que o cumprimento faz parte dos tais primeiros segundos ou primeiros minutos que fazem parte também do atendimento presencial. Eu não posso fazer um acolhimento sem antes cumprimentar o cliente. Portanto, e não fica à espera que seja ele a cumprimentar primeiro. Portanto, é a obrigação do colaborador cumprimentar. O tom de voz adaptado ao local e o cumprimento sempre formal. Habitualmente, o aperto de mão é o mais adequado e depois a adaptação à língua que estamos a falar, mas boa tarde, sejam bem-vindos, o meu nome é, que é o que vou-vos dizer a seguir. O meu nome é Joana, por exemplo. Tudo isto em simultâneo, embora pareça que isto está subdividido, isto é tudo feito automaticamente, porque enquanto eu estou a dar um bom dia ou boa tarde ou a fazer as boas-vindas, eu tenho que mostrar simpatia. Uma coisa é a empatia, que é colocar no lugar do outro e oferecer a resposta mais adequada, outra coisa é a simpatia. Através de quê? De um sorriso. Isto treina-se, portanto até se costuma dizer que não deve ser um sorriso forçado, mas deve ser um acolhimento
de boas-vindas que seja agradável, portanto, mostrando que estamos satisfeitos por ver aquele grupo de turistas ou aquela pessoa e, obviamente, mostrando disponibilidade em acolher. O contacto visual é a chave da comunicação. Até se costuma dizer que antes de começarmos a comunicar verbalmente, temos que estabelecer, instaurar o olhar e contactar visualmente com a pessoa. Isto porque se nós não olharmos é o mesmo que dizer que estamos a evitar a comunicação. Então deve ser um olhar tranquilo, que expresse uma mensagem de estou a olhar para si, a partir de agora toda a minha atenção o foco é naquele cliente ou naquele grupo de clientes. Há pouquinho dizia-vos que a identificação, boa tarde, o meu nome é Cristina, faz parte quer do presencial, quer do não presencial, acompanhado do aperto de mão, portanto isto tudo feito em simultâneo. Apesar disto parecer mais do mesmo, se calhar para alguns de vós que estão aqui a ouvir-me, infelizmente temos também um longo caminho a fazer aqui nestas pequenas dicas de comunicação, porque muitas das vezes falham alguns desses aspectos e eles são decisivos para determinar toda a relação que vamos estabelecer a partir daqui. Caso seja possível, e eu julgo que sim, porque a maioria de nós hoje em dia tem acesso pelo menos ao nome do cliente, apesar de haver sempre a questão da proteção de dados, mas o nome do cliente é importante e devemos, sempre que possível, utilizar este nome com as devidas salvaguardas, não é? Para personalizar o atendimento, ok? O Sr. Tavares, Mrs. Smith, enfim, conforme seja a situação, mas adaptar. E utilizar sempre que possível. Porquê? Porque deixa de ser um número, deixa de ser a reserva número 55 e passa a ser a pessoa. Isto faz com que a pessoa se sinta importante. Treinem esse tipo de estratégias e vão ver que o vosso acolhimento será, obviamente, eficaz. Durante os primeiros minutos, há muita informação que é preciso partilhar, em termos de horários, funcionamento, procedimentos, e, portanto, devemos ter atenção à velocidade com que articulamos as nossas palavras e à clareza com que exprimimos esta mesma informação. Depois destes primeiros minutos, mostrar a tal disponibilidade a que estamos habituados a praticar e perguntar se é possível ajudar em mais alguma informação, se há alguma dúvida, alguma informação extra que queiram ver esclarecidas e deixar o cliente à vontade para colocar questões, mas mostrar essa ajuda, essa disponibilidade verbalmente. Muitos de nós, ou muitos de vós já fizeram esse tipo de estratégias, por exemplo, deixando o vosso contacto profissional para o cliente se sentir seguro, porque estas questões da segurança e da confiança demonstram-se através desse tipo de gestos. Portanto, é importante também dar aqui alguns exemplos de como é que isto pode ser aplicado. Depois, durante o atendimento, pode acontecer, e aqui numa lógica de acolhimento e de check-in, termos vários grupos ao mesmo tempo, estarmos num dia mais agitado, com maior movimento, e ter que pedir ao grupo ou à pessoa para fazer esperar. Normal, sem problema nenhum, com tranquilidade, encontrar uma solução, ou oferecer uma cadeira, ou oferecer um welcome drink, enquanto os clientes esperam, de maneira a que este tempo de espera não seja demasiado prolongado. Muitas das vezes também pode acontecer estarmos numa organização e haver diferentes departamentos. E, por exemplo, ter a recepção para a parte do alojamento, mas ter também um rent-a-car, ter a própria empresa de animação turística que opera no gabinete ao lado. Então é preciso derivar, é preciso encaminhar. Se pudermos acompanhar pessoalmente, tanto melhor, se não, explicar com indicações concisas e diretas onde é que se encontra determinado serviço. Em qualquer dos casos, haver sempre a chamada cortesia. Quando falo em cortesia, são as chamadas palavras mágicas. Se faz favor, pode-me acompanhar, isto é em português ou em inglês, e portanto fazer com que o cliente não se sinta perdido.
Muitas das vezes isso acontece. Isso não é comigo, procure, desenrasque-se. Não. Devemos sempre encaminhar de forma segura e tranquila. No final do nosso primeiro acolhimento, que é o primeiro momento em que vamos estar com os clientes, fazer sempre um balanço da situação e tentar perceber, através da expressão do olhar do cliente, da expressão facial, se houve satisfação, se há dúvidas, se o cliente vai continuar a usar o serviço posteriormente ou se até é necessário introduzir alguma melhoria. Isto é, pode ser a nível da alimentação, dos horários, do percurso que se tinha inicialmente proposto, mas já percebemos que se calhar temos outro pacote mais interessante para oferecer e comunicar superiormente se houver aqui algumas melhorias a introduzir. Portanto, também é importante, digamos que o atendimento presencial é extremamente exigente porque é complexo e nenhum atendimento é igual ao outro. No final, e se no caso de haver alguma dúvida, também podemos usar aqui a recapitulação. Nós usamos muito o parafrasear, que é dizer por outras palavras aquilo que o cliente nos disse. Então, na sua opinião, sistematizando, se eu compreendi, resumindo, recapitulando, em síntese, usar aqui algumas expressões para fechar o primeiro contacto com o cliente. Depois há sempre os hábitos culturais de despedida. Se estamos sentados, levantamos e apertamos a mão. Evitar olhar para o relógio ou qualquer outro gesto que possa ser mal interpretado no sentido de querermos fechar rapidamente aquele atendimento, mostrar a disponibilidade, dei-vos aqui alguns exemplos, o e-mail, o telemóvel, e estar sempre disponível, mostrar que foi um prazer receber aquele grupo. Para além destes gestos, há também palavras de despedida. Então, até breve, tenham um bom dia, obrigado pela confiança, portanto, fazendo o voltar. Também deixo-vos aqui uma dica. Se estamos a falar de estadias com grupos que ficam mais do que um dia ou que regressam, por exemplo, ao nosso restaurante, à nossa casa de chá, ao nosso hostel, dependendo das áreas onde estão a operar, tentar manter a relação, isto é, como é que correu o passeio ontem? Então estão a gostar, necessitam de manter aqui esta relação. Isto faz a diferença, o personalizar o atendimento faz a diferença. Nós não estamos a falar em estabelecimentos ou organizações com mais de 1000 quartos. Estamos a falar em organizações, em empresas de micro, pequena, média dimensão. E, portanto, nós podemos trabalhar estas questões. Então, até aqui falamos de atendimento presencial. Chamo a vossa atenção para a importância de todas essas pequenas etapas que foram aqui abordadas e deixo-vos também na plataforma com o questionário, o exercício de autodiagnóstico para avaliarem, fazerem um autoconhecimento, uma escavação, como eu costumo dizer, de como é que está a vossa atitude assertiva, porque ela deve estar presente em todo o processo de comunicação com o cliente, desde o acolhimento ao fecho do atendimento. Até breve e muito obrigada!